Quantos aqui têm confiado no Senhor? Amém, glória a Deus, aleluia. Que bênção nós estarmos aqui mais uma noite na casa do Senhor, mais um culto, onde nós podemos aqui adorar o nome dEle, onde nós podemos ouvir uma palavra do Senhor. E esse tema, a quarta dimensão, ele mexe muito conosco, porque como nós, queridos, nós precisamos reavivar as coisas elementares da vida cristã todos os dias. Como nós precisamos trazer para a nossa mente novamente as coisas básicas de uma vida cristã. Todos nós, um dia, quando aceitamos a Jesus e você teve a experiência do primeiro amor, com certeza você teve experiências incríveis. Experiências nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, em coisas que pareciam até mesmo insignificantes para muitos, mas você, às vezes teve aquela explosão de alegria, porque você viu Deus respondendo. Alguém já teve uma experiência assim? Gente, eu me lembro quando eu, ainda ali na faculdade, eu já era cristã desde criança, minha mãe me conta que eu aceitei Jesus com 3 anos de idade, e nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Mas tinha aquela fase ali da adolescência, da juventude, que você começa a ter as próprias experiências, de fé. E como essas experiências, elas são marcantes. E eu tenho algumas experiências assim muito legais, de ouvir Deus falando, experiências de fé. E, meu Deus, parece coisas tão bobas, mas como Deus, Ele se preocupava em responder por causa da expectativa que a gente coloca no coração, por causa da fé que a gente deixa ser gerado, por causa da vontade de ter experiência. E quando a gente volta para um tema como esse, a quarta dimensão, é a Sara que está na luz? Abaixa só um pouquinho as laterais, que eu não estou conseguindo olhar muito bem. Aí, obrigada. Quando nós voltamos para esse tema da quarta dimensão, esse tema nada mais é do que falar da fé, daquela fé que a gente tinha quando a gente aceitou Jesus. Um dia, isso nem está na minha palavra de hoje, mas eu preciso contar. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, o meu irmão, o pastor Maico, ali por uns 14, nós estamos 2 anos de diferença. E nós éramos daqueles que a gente gostava de estar em todas as programações da igreja, todas as vigílias, tudo que podia. Nós morávamos em Anápolis, e em Brasília, a 130 quilômetros de Anápolis, tinha uma igreja, tem até hoje uma igreja batista, que eles faziam uma vigília na toda primeira sexta-feira do mês. E essa vigília, ela começava 10 horas da noite, ela terminava 6 horas da manhã, servindo a Santa Ceia. E, na época, para a gente, era uma mega church mesmo, porque ela tinha 1.300 lugares, e naquela época a gente não conhecia a igreja de 1.300 lugares. Então, era uau, quando a gente chegava lá, a gente achava assim, aquela monstruosidade, e o prédio dela muito alto e tudo. E minha tia frequentava essa igreja. E um dia, eu e meu irmão chamamos alguns amigos, e pegamos o ônibus, para ir para Brasília, para poder assistir a vigília, participar da vigília. Então, nós pegamos o ônibus no final da tarde da sexta-feira, chegamos na rodoviária, era 3 horas praticamente, porque ele parava em 2 cidadezinhas na estrada, de Anápolis a Brasília, e fomos naquela vigília. E quando nós foi até amanhecer o dia, 6 horas da manhã, tinha lá a Santa Ceia, participamos. Voltamos com a galera para a rodoviária, voltamos para casa. E todo sábado à tarde a gente tinha uma reunião de jovens, onde a gente pegava ali o violão, a gente tocava, cantava, alguém trazia uma palavra, e era muito legal, porque quem começou essa reunião era uma amiga nossa, filha de um padre grego ortodoxo. Então, na cidade tinha a igreja ortodoxa, a igreja grega ortodoxa, inclusive eu fui batizada quando bebê, nessa igreja ortodoxa grega. Meu pai quis que eu batizou eu, meu irmão mais velho, nessa igreja. E essa menina se converteu, e o pai dela deixava ela fazer as reuniões evangélicas dentro de uma sala da igreja ortodoxa. Então, era muito gostoso, assim, Deus movia, a gente ganhava muita vida para Jesus.
e batizado no Espírito Santo, e falando em línguas, e visão. Sabe aquele fogo? Gente, você já passou por isso? Alguém já passou por isso? Já teve essas experiências? Parece que vocês estão mortos. Se vocês pudessem chegar aqui e ver o rosto de vocês, parece que vocês estão mortos, gente. Vamos preparar o enterro, vamos preparar o funeral aí, que o povo aqui está morto. Misericórdia, Jesus. Alguém já teve uma experiência assim? É bom ou não é? Glória a Deus. E aí, a gente saiu dessa reunião, porque, olha, eu já tinha viajado a noite toda, ficado acordado. Saímos da reunião, fomos para essa reunião de jovens. Chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, os meus pais não estavam, tinham saído. E o meu pai, toda vez que ele saía com a minha mãe, ele não gostava de jantar na cidade de Anápolis. Ele ia para Goiânia, que é 45, 50 quilômetros. Porque ele pensava, é a oportunidade de dar um passeio e voltar para casa, né? Eu e meu irmão chegamos em casa e a gente cansado, tinha passado a noite da vigília, com sono e com fome. E abrimos a geladeira e não tinha nada naquela geladeira, gente, nada. E aí, a gente encostou assim no sofá, ele pegou um violão, eu peguei o outro, a gente ficou tocando, que a gente tocava violão, a gente ficou tocando, contando, né, cantando os corinhos, né, naquela época chamava de corinho, cantando ali. E aí ele falou, Adriane, vamos pedir uma pizza para o senhor? Eu falei, vamos. Aí ele pegou e falou assim, isso assim, a gente tinha chegado em casa, era umas 7 da noite, eu quero dizer, que se meu pai tinha saído com a minha mãe para jantar, ele tinha saído ali, por aquele horário. E aí ele falou, você quer pizza de quê? Eu falei, eu quero de frango ao creme. E aí ele falou assim, que era uma pizza muito boa que tinha lá, com creme de leite, frango ao creme. Ele falou assim, eu quero de portuguesa. Vamos orar? Vamos. Está ligado? Tá. E nós dois pegamos na mão. Aí ele orou, Senhor, nós queremos uma pizza, eu e a Adriane, passamos a noite na vigília, e agora a gente está te pedindo, a gente quer uma pizza grande, hein? Meia frango ao creme e meia portuguesa. Deus, mas tem que ser antes das 9 horas da noite, porque a gente está com muito sono. Amém, amém. E nós pegamos o violãozinho de volta lá no sofá e ficamos cantando. Quando deu 15 para as 9, buzina na porta de casa. Quem era? Meu pai. Eu acho que ele tinha voltado lá. Aliás, a gente tinha pedido que era antes das 10. A gente tinha pedido. Isso ainda ia ter tempo, hein? Para os anjos trabalhar. Aí, 15 para as 10, toca a buzina. A gente sai correndo, era meu pai lá. Ele falou assim, ei, entra aqui. Aí a gente, o que foi? Tranca a casa, entra aqui. Aí eu e o Maico entramos no carro. Aí ele falou, vamos ali, onde? Aí minha mãe falou assim, não, é porque a gente voltou agora do nosso jantar, que eles tinham ido lá em Goiânia, né, voltado. A gente voltou e a gente passou ali e encomendamos uma pizza para vocês. Mas como a gente ficou preocupado de chegar aqui e vocês estarem dormindo, a gente veio buscar vocês para ir lá buscar a pizza que já está pronta. Ou seja, se eles chegassem depois, gente, passava o horário que a gente tinha pedido para o Senhor. Então, eles foram antes buscar a gente. Eles pediram a pizza, foram lá buscar. Quando ele parou na porta da pizzaria, e meu pai não era cristão naquela época. Quando ele parou, o Mike falou assim, pai, eu já sei de que é a pizza. Aí meu pai falou o quê? É metade frango ao creme e metade portuguesa. Ué, como que você sabe? Aí o Mike falou, porque nós oramos e pedimos ao Senhor. Quando ele entrou, gente, trouxe a pizza, era o quê? Metade frango ao creme e metade portuguesa. Amém, gente? Hã? Primeiro iFood. Parece uma coisa simples, boba. Ah, pastor, isso é coincidência. Eu quero te dizer que Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com determinação. Deus trabalha com atitude. Deus não trabalha com coincidência. O que Deus faz na nossa vida vai muito além de uma coincidência, queridos. E Deus, Ele está preocupado com as mínimas coisas, Ele está preocupado com aquela bala diferente que você gosta de comer e, de repente, chega um amigo e fala, olha, eu passei ali, eu vi essa bala aqui, não sei por que eu me lembrei de você e traz aquela bala para você. Sabia que Deus faz isso? Esse é o Deus que nós servimos. Amém? E hoje,
Nós estamos aqui no terceiro dia dessa série de mensagens sobre a quarta dimensão. Na primeira semana, o pastor José falou de nós termos uma visão clara. Né? Ele falou de como Jacó ele teve uma visão clara, quando ele colocou aquelas varinhas para que as ovelhas ali nascessem malhadas, né? Para que, como ele conseguiu visualizar, e quando vinha a ovelhinha gordinha que ele queria, né, para ele tirava as varinhas, né? E como Deus trabalhou na maneira enquanto ele ia visualizando as coisas. Semana passada, o pastor falou sobre ter a substância, orar até ter a substância, orar até que você tenha convicção interior de que aquilo já se tornou uma verdade. E essa semana eu lembrei de um testemunho que ele queria que eu contasse testemunho semana passada, e na hora eu não me lembrei. Mas eu lembrei de um testemunho que nós tivemos aqui recente. Nós fomos no Brasil em maio, e a Jéssica, em março, aliás, e a Jéssica estava querendo, ela e o meu genro, mudar de apartamento, porque eles vão ter bebê esse ano, e o apartamento deles, a garagem, é muito ruim de estacionar o carro. Então, eles olharam um outro apartamento, que é novo, nunca ninguém morou, um prédio novo, eles seriam os primeiros moradores, com uma garagem bem acessível. E acabaram, quando a gente estava lá com eles, a gente acabou falando, que legal, apartamento bonito, e eles, então, resolveram que ia alugar aquele apartamento. Só que foi enrolando, a proprietária precisava colocar uns móveis no apartamento e tudo. Quando nós fomos agora em maio, antes de ir, eu lembrava daquele apartamento, eu pensava, gente, a Jéssica não vai ser feliz naquele apartamento, porque não tem nada a ver com ela. Porque o que ela mora hoje, ela vê o mar, tem sacada, ela desce, é perto de tudo. O outro que ela ia morar, não tem sacada, é longe, não vê o mar. E eu conheço, né, a minha filha, eu falei, não é a cara dela. Mas tudo bem. Nós ficamos ali uma semana, no dia de vir embora, estava com Covid, não pude vir, e ficamos mais uma semana. E naquela semana a mais, ela falou assim, mãe, eu vou estar com a chave do apartamento hoje, que eu quero começar a levar algumas coisas, nós não assinamos o contrato ainda, porque tem que esperar os móveis que a mulher mandou fazer ficar pronto. Vamos lá? Eu falei, vamos. Gente, quando eu entrei lá, parece que eu achei aquele apartamento sufocante, apertado, e eu falei, filha, vocês têm certeza que vocês querem mudar para cá? Aí, na hora, ela falou, mãe, eu não estou feliz de mudar para cá. Aí, meu genro, não, eu não quero mudar para cá. Eu falei, se vocês não querem, por que vocês estão mudando para cá? É que a gente olhou aquele dia, e todo mundo que veio falou que era legal o apartamento, que não sei o quê. Aí, o João, não, porque eu não gosto, porque não tem sacada, não sei o quê. Aí, eu falei, então vocês liguem. Eles já tinham entregue o apartamento que eles estão morando. Tipo assim, já tinha dado aviso. Aí eu falei, então vocês vão ligar de lá e saber se o apartamento ainda está para vocês. Aí eles ficaram assim e tal. Aí eu falei, amor, ora. Aí o amor orou assim. Deus, acho que estava sem paciência aquele dia. Deus abençoa, Senhor. Se não for para eles ficarem aqui, o Senhor te tira todo impedimento. Tá? Amém. Tá bom, fomos embora. Quando chegou em casa, gente, aquilo não saía do meu coração, porque eles tinham que ter certeza que a mulher já não tinha já colocado na imobiliária o apartamento. E ainda ter que falar com a outra que não ia querer mais. E naquela hora, eu falei, fui na cozinha, eles estavam ali, eu falei, gente, eu estou sentindo que a gente tem que orar. Vamos orar. Estava só eu, a Jéssica e o João. E eu peguei na mão deles, eu comecei a orar. E é isso que o livro Quarta Dimensão fala. Eu comecei a orar. E eu fui orando. Enquanto a substância não vinha no meu coração, eu não parei de orar. Eu precisava ter aquela paz. Sabe aquela quando você ora até sentir, pronto, chegou no céu, Deus já ouviu, Ele vai resolver isso? E eu fui, Senhor, perdoa João e a Jéssica, porque eles tomaram a postura, né, de querer mudar sem ter necessidade, não é por causa de uma garagem. Senhor, abre as portas, e fomos orando. Quando terminou, uau, eu tinha a substância. Era uma tranquilidade. E eu falei, João, isso era muito tarde. Falei, João, amanhã, querido, você só liga para a mulher do apartamento e pergunta. Quando ele ligou, gente, e os apartamentos estão assim, né? A procura alta, aluguel caro, tudo aquilo. Ainda mais o local que eles estão. Quando ele ligou, ele perguntou para a mulher. Ele falou com o corretor falou, não, acho que já tem gente na frente. Ele ligou para a proprietária mora aqui nos Estados Unidos. E ele ligou para ela e falou assim, olha, nós estamos querendo permanecer no apartamento. Aí ela falou,
Ah, eu vou ver com meu marido. Daí a pouco ela veio. Ó, tá tudo ok, a gente tem o maior prazer de ter vocês como inquilino, o contrato continua, não vai ter alteração nenhuma, só vai ter um problema. É que quando vocês falaram que ia sair, eu mandei fazer armários novos, vou trocar o fogão, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí, tipo, ela ia reformar o apartamento. E os móveis da Jéssica não ia caber no outro apartamento, ela ia ter que vender e comprar tudo novo. Imagina, vender móveis usados e comprar novo, o valor que é. Em resumo, gente, eles estão no apartamento, eles venderam os móveis, não precisaram comprar outros, porque foi colocado tudo novo. Com o dinheiro que eles venderam, eles já estão fazendo outras coisas que eles tinham vontade de fazer de decoração no apartamento. E Deus operou de uma maneira sobrenatural. Pastora, aplauda mesmo o Senhor. Mas aí você fala, pastora, você não conhece meu problema, não. Você está falando de uma mudança de um apartamento, uma coisa tão básica, pastora. Preocupar Deus com isso? Não é uma pizza, pastora, de frango ao creme com portuguesa. Eu vou procurar Deus com essas besteirinhas, pastora. Ó, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Eu vou preocupar Deus, pedir isso para Deus. Querido, é isso mesmo. É isso. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã, é você apresentar a Deus as suas necessidades, mas também o que deseja a sua alma. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Então, nós não temos que ter medo. Então, esse é um testemunho, né, fresquinho, sobre a substância, sobre como é isso, ter a substância. É assim. Às vezes, em 2 minutos você tem a substância. Às vezes vai demorar 2 semanas, às vezes 2 meses, às vezes 2 anos. Mas você vai orar até ter a substância. Até Deus se mover, até que você deixe a fé ser gerada no seu coração, querido. Não importa. Mas nós temos que ser perseverantes naquilo que nós queremos alcançar de Deus. E hoje eu quero falar sobre um terceiro ponto. Né? Assim como ter uma visão clara é importante, assim como ter a substância é importante, a palavra é importante. Nós precisamos aprender o quanto a palavra tem poder de gerar vida e gerar morte. Há um texto em Hebreus, no capítulo, deixa eu abrir aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim. Se você está com a sua Bíblia, abre aí. Olha aí, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pelo que foi criado o mundo? Pela palavra. Pela palavra. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Esse eu vou deixar para ler depois. Mas deixa esse aí, o que nós lemos agora. Pela palavra, o mundo foi criado, o universo foi criado, todas as coisas foram criadas. Então, querido, nós temos que aprender o poder da palavra. Agora, a palavra, nós podemos dividir essa ministração em 3 partes. Porque há 3 formas de nós usarmos a palavra. A primeira delas é realmente a palavra que sai dos nossos lábios, a palavra proferida. Como a palavra proferida, ela é importante. Porque a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de vida e de morte. Amém? A nossa boca tem poder de vida e de morte. Eu conversei com uma pessoa, um dia desses, uma psicóloga, e ela me contando que ela estava atendendo uma paciente. E essa paciente com um problema muito grande de ser uma pessoa muito negativa. E ela não consegue conquistar nada, ela não consegue ir para frente, por ela ser muito negativa. E tudo que ela vai ver, ela sempre vê o lado ruim daquilo, o lado péssimo, não o lado bom, não o lado que vai acontecer, que Deus vai fazer. E numa daquelas sessões de terapia, ela compartilhou com a psicóloga que a mãe dela, a vida toda, dizia para ela, você é muito negativa, a ponto de um dia a mãe dela dizer, você é tão negativa que até o seu sangue é O negativo.
E aquela palavra ficou na mente daquela menina. E trouxe uma limitação, um comportamento limitador, que fez com que ela caminhasse a vida toda, até agora, a idade adulta, depois fazendo tratamento com terapia, ela achando que ela era uma pessoa, ela sempre sendo uma pessoa negativa. Por mais que ela queria ver a forma boa das coisas, achar um ponto positivo nas coisas, mas ela sempre via o lado negativo. Agora, imagina, se uma palavra, né, na terra, no mundo físico, uma palavra liberada de um pai para o filho, ou de um professor para um aluno, ou de um pastor, até mesmo pode acontecer de um pastor liberar uma palavra para um liderado, né, de maldição, eu já vi isso acontecer, ou de um patrão liberar para um funcionário, causa tanto poder na vida da pessoa. Imagina quando nós liberamos uma palavra sobre a nossa própria vida, debaixo de uma unção de Deus, debaixo do que a Bíblia está dizendo, debaixo de promessas que estão escritas na palavra de Deus, e nós liberamos isso sobre a nossa vida, com todo o ambiente espiritual se movendo em nosso favor. O que Deus não pode fazer em nosso favor, queridos? Olha quanta coisa Deus pode fazer. Então, nós temos que aprender esse poder da palavra. Quando Deus disse para Abrão que faria dele uma grande nação, que daria um filho, você conhece a história, Abraão era estéril, Sara era estéril, eles já eram avançados de dias, né? Eles não podiam mais ter filhos, e Deus falou. E aquilo foi demorando para se cumprir, e Abrão, ele não tinha aquela substância na vida dele ainda, ele não conseguia ver aquilo. Um dia precisou, né, o Senhor tirar ele para fora da tenda, mandar ele olhar lá para as estrelas. O pastor José ministrou sobre isso na outra quarta-feira. Ele olhar e dizer, olha as estrelas do céu, e conta se você pode, se é que podes. Se é que podes, conta, assim será a tua descendência. Agora olha a areia aqui do deserto, conta os grãos, se você conseguir. Assim será a tua descendência. Mas ainda assim Abraão não tinha essa fé, essa substância. Mas Deus, ele é um Deus tão estratégico. Diga assim, Deus é estrategista. Ele é tão estrategista que ele, antes de dar a promessa, ele muda o nome de Abrão. E ele muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer o quê? Por pai de nações te constituí pai de nações. E ele muda o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa, mãe de muitos filhos. Agora preste atenção, querido. Imagina Abrão. E agora não era mais Abrão, era Abraão. E não era mais Sarai, era Sara. Imagina eles na tenda. Imagina todo aquele povo com eles. As concubinas, os servos deles, a parentela deles, tudo com eles ali. E quando Sara chamava, Abraão, meu amor, vem aqui. O que Abraão ouvia? Te constituí por pai de nações. Pai de multidões, vem aqui. Pai de nações, vem aqui. Talvez as pessoas até riam. Como ele pode ser chamado de pai de nações se ele não tem nenhum filho sequer? Quando Abraão falava, Sara, minha linda, minha querida, vem aqui. O que ela estava ouvindo? Mãe de muitos filhos, vem aqui. Deus, ele é tão estrategista que ele mudou o nome, para que toda vez que alguém chamasse o nome dele e o nome dela, eles escutassem a promessa de Deus ecoando na vida deles. Você é um pai de multidões, você é uma mãe de muitos filhos. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo a estratégia de Deus. Queridos, nós precisamos aproveitar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Deus é um Deus estrategista. E quando Ele vê que a sua fé está esmorecendo, quando Ele vê que a sua visão está sendo perdida, quando Ele vê que a substância está querendo sair de dentro de você, Ele vai criar estratégias para que você não perca a bênção. Esteja atento. A única coisa, a Bíblia diz assim, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida.
Se nós não guardarmos o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, palavras erradas vão vir na nossa mente. Palavras de destruição, palavras de morte vão vir no nosso coração e nós vamos esmorecer. Mas nós temos que guardar o coração, guardar a mente e deixar que a promessa de Deus sobre as nossas vidas esteja viva em nós. Que as promessas estejam vivas. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Qual é a promessa para a sua vida que você tem, que ainda não se cumpriu e que você precisa se apegar a ela hoje? Você tem alguma promessa? Se você tem, comece a declarar ela em voz alta. Comece a dizer para você mesmo ouvir. Escreva ela. Leia essa promessa. Fale ela em voz alta. Porque a palavra proferida, ela pode muito no seu poder, nos seus efeitos. E olha aqui, falando de Abraão, em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Gente, se hoje nós pudéssemos pegar Abraão e sobrevoar o Oriente Médio com Abraão, o que ele veria? A multidão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas Deus precisou dar uma ajudinha lá, em algum momento, e Deus mudou o nome dele, para que toda vez que ele escutasse o nome dele, ele escutasse: por pai de nações te constituí, por mãe de muitos filhos te constituí. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender sobre a palavra é o nosso body language, né? A nossa linguagem corporal. A nossa linguagem corporal. Queridos, é interessante porque a palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 3, 5, diz que a língua, ela é o menor de todos os órgãos, mas ela tem poder de dominar o corpo. Ela tem poder de dominar todo o corpo. E às vezes nós usamos, muitas vezes até mesmo esse versículo, né, dizendo assim: cuidado com o que você vai contar para as pessoas, com o que você vai falar, porque isso, né, você pode até adoecer, porque vão criar inveja de você. Sim, nesse sentido também pode acontecer. Mas o que esse texto está falando vai muito além disso. A neurociência já provou que o poder da fala, o centro da fala no nosso cérebro tem poder de comandar todos os nervos do nosso corpo. Está dando um sopro aqui, vocês estão ouvindo? Quando eu falo da... O centro da fala no nosso cérebro, ele pode dominar os nervos do nosso corpo. Ou seja, um neurocirurgião, explicando sobre isso, ele disse: quando você fala, eu estou fraco, você está mandando um comando, e todo o seu sistema neurológico começa a trabalhar de forma que ele fique fraco. Esse neurocirurgião, ele disse uma coisa: é muito perigoso uma pessoa que se aposenta, porque depois que a pessoa se aposenta, ela começa a dizer... Ela, no meio de uma conversa, alguém pergunta: o que você faz? Ela diz: eu sou aposentado. E quando ela diz: eu sou aposentado, o seu cérebro começa a trabalhar com aquela mentalidade: eu sou um aposentado. Então, agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou conquistar mais nada, agora eu sou um aposentado. Por quê, queridos? É impressionante o que o nosso corpo pode fazer. Então, a linguagem corporal, ela é tão importante quanto a palavra falada. Não adianta você declarar a palavra, mas andar, como diz o pastor José aqui domingo, ó vida, ó dor, com a nuvenzinha na cabeça dando raio, né, sobre você. Não adianta. Se você está declarando uma palavra, ande, tem uma postura corporal, que quando a gente olhar, né, no espelho, a gente veja a postura de quem está declarando aquela palavra. As adversidades, elas surgem, queridos. As adversidades, elas vêm na nossa vida, mas nós precisamos entender algumas posturas que nós temos que ter diante das adversidades. Então, se você declarou, comece a ter uma postura de quem declarou aquilo. Comece a ter uma postura de quem já recebeu aquela bênção. Comece a ter uma postura de quem já venceu aquela batalha. Comece a ter uma postura de quem já venceu aquela guerra.
Não é você declarar com seus lábios uma coisa e o seu corpo dizer outra. E você está com o corpo caído, desanimado, com o olhar baixo. Não, tem olheira lá no olho. As mulheres, né, passam corretivo. Homem também pode passar corretivo, tá, gente? Passa assim, ó, disfarça, passa bem assim, ó, um pouquinho, um corretivozinho, vai lá, põe um pozinho, pega escondido lá da esposa, ela não precisa nem ver. Vai lá, pega um corretivo. Não sabe nem o que é o corretivo, né, Daniel? Glória a Deus, aleluia. Mas, gente, o que eu quero dizer é que a nossa linguagem corporal também tem que denunciar a palavra falada que nós estamos proferindo. Amém? Estão entendendo isso? Isso é muito importante. E terceira coisa, são as nossas ações. A maneira como eu vou agir a partir de quando eu começo a declarar uma palavra. As ações, as decisões que eu vou ter diante daquela situação que eu estou passando, que é uma situação de caos, uma situação de dificuldade, uma situação que aparentemente, aos olhos humanos, não tem solução. Mas quais vão ser as minhas ações? As minhas ações, elas têm que estar alinhadas com a minha palavra, com a minha linguagem corporal. Porque nós falamos com o corpo também. Nós falamos com o corpo. Né? Existe N posturas do nosso corpo que define coisas que nós estamos sentindo. Ou define o nosso emocional. E as nossas ações e as nossas decisões, elas também precisam estar alinhadas àquilo que nós estamos declarando. Então, queridos, não basta ter uma visão. Não basta orar até ter a substância. Você teve a substância, mas a bênção ainda não materializou ainda na sua vida. Então, você começa a declarar a palavra falada, com a sua linguagem corporal, e tomando as atitudes que condizem, que estão alinhadas com aquela palavra que você está declarando sobre a sua vida. Né? Então, um exemplo, por exemplo, a pessoa foi ali, está com uma enfermidade, corre lá, vai fazer um seguro de vida. Né? Porque vai que eu vou morrer agora e não sei o quê. E está lá, não, porque eu tô curado, porque é isso, porque é aquilo. Mas correu lá, né, na seguradora para fazer o seguro de vida. As suas ações, as suas decisões, elas estão alinhadas com a palavra que você está proferindo? Porque se você está titubeando entre dois pensamentos, se existe dúvida, então, Deus não pode agir. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que crê em Deus, que se aproxima dele, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que se aproximar com fé. Você tem que se aproximar crendo. A Bíblia diz que o que duvida é como a onda do mar impelida pelo vento. Que o tal não agrada a Deus. Deus não se agrada daquele que crê, não crê, duvida, murmura. Então, querido, a nossa fé, ela precisa estar alinhada com as promessas, alinhada com a palavra, alinhada com o cenário que eu quero ver no meu futuro. Nós temos que visualizar o que eu quero para o meu futuro, como eu quero que Deus faça. E aí eu te digo uma coisa, querido, é fácil? Não, não é fácil. Pode subir, Mateus. Pode ser que em algum momento você vai esmorecer? Vai esmorecer. Algum momento você vai duvidar? Vai vir uma pontinha de dúvida. A questão é, o que você vai fazer quando você esmorecer? O que você vai fazer quando o choro vier na garganta? O que você vai fazer quando a dúvida quiser ser plantada na sua mente? Você tem que refugar aquilo. Você tem que resistir àquilo. Por quê? Nós não estamos isentos da dúvida vir, nós não estamos isentos do medo vir, nós não estamos isentos do nosso emocional ficar abalado diante de uma situação de caos. Mas nós podemos refugar aquilo e não deixar que aquilo fique enraizado dentro de nós. Porque se a gente acatar e essa raiz entrar dentro de nós, aí nós não vamos poder gerar aquilo que nós queremos gerar em fé. Nós vamos gerar aquilo que o medo quer gerar. Nós vamos gerar o contrário. Porque o medo é a fé ao contrário.
Então essa noite, querido, essa palavra, ela encerra essas 3 séries de mensagens sobre a 4ª dimensão. Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, ele ficou com medo? Ficou. Ele ficou desesperado? Tem certeza que sim, com certeza ele ficou. E ele começou a implorar a Deus, ele começou a pedir para Deus fazer algo. Senhor, o que eu faço? Como que vai ser aqui? E o que o Senhor disse para ele? Ordene ao povo que marche. O Senhor mandou ele dar uma ordem. Jesus, onde chegava, se era um enfermo, ele ordenava que a enfermidade saísse. Se era um mar que estava revolto, ele ordenava que o mar se acalmasse. Se era demônios, ele ordenava que saísse. Quando Pedro e Paulo chegam diante do templo, tinha um paralítico e pediu esmola. O que eles falaram? Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O problema é que a igreja do Senhor Jesus perdeu as coisas básicas do Evangelho e perdeu a arte de dar ordens. Quando o Senhor disse a Adão: crescei, multiplicai, sujeitai, dominai, dá ordens. O Senhor criou tudo com a palavra e depois ele falou para Adão: agora dá nome aos animais. O Senhor estava dando ao homem a capacidade de dar ordem, de dar nome às coisas, de declarar a palavra, de dizer palavras de bênção e não palavras de maldição, dizer palavras de vida e não palavras de morte. E hoje, queridos, numa era onde nós estamos tão estressados por tanta informação que a gente ouve uma coisa aqui, outra ali, toda hora é muita imagem visual nos olhos por causa das redes sociais, é muita coisa, muita história que a gente ouve, é muita história triste, é muita violência, é muita coisa. Nós começamos a perder aquela capacidade que Deus já nos deu lá na criação, de assimilar e ter fé e declarar a palavra e pegar a promessa e ler a Bíblia em voz alta. Nós vamos perdendo, porque essas coisas do dia a dia vai causando um estresse e uma ansiedade tão grande que as pessoas não conseguem mais parar 10 minutos para uma oração, porque ela já perdeu tempo demais na oração. A ansiedade não está deixando as pessoas orarem até ter a substância. O mundo ocidental, ele é todo baseado em tudo muito rápido. Você passa no banco, você já põe o cheque ali, já deposita, já saca o dinheiro, já passa no fast food, já pega comida, já deu um clique no computador. O mundo oriental ainda está um pouquinho mais longe dessa correria nossa. Mas nós estamos muito acostumados e às vezes a gente quer que em 5 minutos Deus responda. Mas às vezes nós vamos ter que gastar mais tempo na presença de Deus até que a substância venha. Às vezes nós vamos ter que declarar mais vezes a palavra. Pastor, e quando a dúvida vier e quando esmorecer, eu perdi a bênção? Não perdeu, mas só não deixe isso aí alojar no seu coração. Não deixe o diabo plantar a dúvida no seu coração. Não deixa o diabo corromper os teus sentimentos, as tuas emoções. Nós precisamos, queridos, voltar às coisas básicas da palavra, as coisas que nós aprendemos lá no início da fé cristã, as pequenas experiências. Nós precisamos lembrar da experiência da pizza, nós precisamos lembrar daquela experiência que você teve lá, de uma coisinha tão parece insignificante que você pediu e Deus fez. Essa noite eu quero que você se coloque de pé. Nós precisamos voltar a fazer uso da palavra criadora, a palavra que chama à existência o que não existe. Quando nós declaramos a palavra, nós estamos criando também o ambiente de fé. Quando nós declaramos a palavra, a presença do Senhor vem para o nosso meio. Quando o pastor, ele ministra uma palavra e ele vai falar de cura, por exemplo, a gente está declarando cura e a gente está trazendo a presença de Deus para se mover na cura. Quando o pastor ministra uma palavra sobre as famílias, ele está pregando sobre as famílias, ele está trazendo aqui nesse ambiente a presença do Espírito Santo para se mover nas famílias. Tudo é pela palavra, tudo é pela palavra. Os milagres não acontecem na nossa vida por um acaso. Deus colocou recursos dentro de nós, Deus colocou recursos no meu coração e no seu coração, para que a gente possa usá-los, e à medida que nós vamos usando, Deus vai nos dando experiências, e nós vamos tendo mais experiências e mais experiências, e a nossa fé vai sendo aumentada. Eu não sei se esta noite você está passando por uma dificuldade, por algo que você precisa usar a palavra.
Talvez na primeira noite que você esteve aqui, você fez o que o pastor pediu. Você chegou em casa, você pingou o colírio nos seus olhos, de uma forma profética, declarando que a sua visão está sendo limpa, não tem mais uma visão turva. Talvez na semana passada você aprendeu sobre o jejum e oração e colocou em prática. Mas hoje, querido, nós precisamos exercitar o que a Bíblia diz sobre a palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que sai dos nossos lábios, a palavra de fé, a palavra das profecias declaradas, a palavra das promessas declaradas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes, quando nós declaramos algo que está ao contrário do que os nossos olhos estão vendo, a gente tem uma sensação que a gente está passando por louco. Quando você declara algo que é ao contrário, que vai contra uma realidade, vem um desconforto na nossa alma. Porque, primeiro, o mundo espiritual não quer que você declare algo que possa transformar aquela realidade. E em segundo lugar, você entra num campo de atuação que você não está confortável de atuar, pelo simples fato que você não está acostumado a atuar. Então, quando Deus leva Ezequiel àquele vale de ossos secos, sequíssimos, e ele pergunta para Ezequiel: pode esses ossos voltarem à vida? Ezequiel tem dificuldade de responder. Tanto que ele não diz nem que pode, nem não pode. Ele diz: o Senhor sabe. Ele dá uma escorrega na resposta. Mas aí Deus coloca ele numa posição mais desconfortável. Ah, você não quis me responder? Então eu vou te colocar numa posição mais desconfortável ainda. Profetiza, ó filho do homem, sobre esses ossos, e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza para que eles voltem à vida. E aí diz que Ezequiel diz: então profetizei como o Senhor me orientara. Não foi algo confortável, não é algo natural para a gente profetizar o contrário do que os nossos olhos estão vendo. Mas quem quer viver no sobrenatural vai ter que desenvolver essa habilidade. Amém? Então, antes de nós orarmos, eu vou descer aí. E eu quero que você pense em algo que você crê que Deus vai te dar. E talvez não é uma realidade. Talvez você vai dizer: eu profetizo o meu green card. E nem condição de entrar com qualquer tipo de processo você pode nesse momento. Mas eu não estou perguntando se você pode ou não pode. Eu estou perguntando se você está pronta para que Deus pode te dar. E profetizar sobre isso. Talvez você vai profetizar e dizer: eu profetizo, eu declaro a salvação do meu esposo, eu declaro a salvação da minha mãe, eu declaro a cura do meu filho, eu declaro, eu não sei. Ou talvez você vai profetizar: eu declaro a compra da minha casa esse ano ainda. E talvez seja impossível você comprar sua casa esse ano, mas é para desafiar realmente a nossa fé. Eu não sei o que é, eu não quero te sugestionar, eu estou só colocando aqui algumas coisas para você entender como vai ser feito isso. E eu vou descer aí, e nós vamos continuar aqui adorando.
você vai dizer isso. Eu declaro pela fé isto na minha vida. Eu declaro pela fé aquilo na minha vida. Aleluia. Vai ser difícil. Talvez a sua boca vai querer abrir e você não vai ter coragem. Mas se a gente não exercitar isso, a gente nunca vai agir no sobrenatural. Eu declaro meu casamento. Eu declaro. Eu declaro que eu vou ganhar mais de $20 mil por mês. Agora, preste atenção nesses minutos que eu vou te dar, esses segundos. Visualize isso agora, pela fé. Veja já acontecendo. Veja já o seu filho servindo a Deus. Veja já o seu brincar com a sua foto. Veja já a casa que você vai morar. Como é que ela é? Qual é a cor dela? Quantos quartos vai ter? Como é o jardim? Como é o telhado? Começa a ver. Começa a olhar. Se você vai declarar um ministério, comece a se visualizar à frente desse ministério, pregando a palavra, adorando a Deus como adorador, não sei. Mas você vai declarar. Você vai declarar. Vai sair dos seus lábios. Em nome de Jesus. Já viu? Já viu? Já viu? Abre os olhos e vê. Os olhos da fé. O que você declara? O que você declara? O que você declara? Ministério próximo dessa terra. Só um pouquinho, mais volume aqui, ó. Dá mais volume aqui, ó. Mais ganho nesse microfone. Levanta. Mais ganho. Mais alto. Nesse microfone aqui. Dá o outro ali. Oi, esse aqui tá melhor. O que você declara? Eu declaro um ministério próspero na minha vida, na minha família, nesse país, no Brasil, aonde Deus me colocar. Um ministério próspero. Deixa alto. Quando você declarar, eu quero que você declare com uma voz alta. O que você declara? É um salário de $20 mil por mês, um ganho de $20 mil. $20 mil por mês. Você consegue ver isso? Feche os teus olhos agora e começa a contemplar. O que vai fazer isso na sua vida? O que vai fazer isso? Qual vai ser o desfrute desse valor? O que vai mudar na tua casa com esse valor? Começa a declarar, eu não sei. Às vezes é algo da família, às vezes é uma conversão, às vezes é um salário, às vezes é uma empresa, eu não sei. Mas você vai declarar agora. Aleluia. O que você declara? Declaro em nome de Jesus comunhão na minha família. Comunhão. Fecha os olhos agora e começa a ver os filhos em comunhão. Eles comendo juntos, se alegrando, sorrindo junto. Pai, filhos, toda a família em comunhão. Não tem separação, não tem briga, não tem discórdia, não tem inveja. Começa a ver isso. Pode deixar alto esse microfone. Aleluia. O que você declara, irmã? Meu brincar dos meus filhos. O seu brincar dos seus filhos. Começa a ver ele. Começa a ver a foto. Começa a ver, não importa. Deus é um Deus que extrema a existência. O que não existe. O que você declara, meu irmão? O que você declara? Eu já passei. Que você passou em uma prova, é isso? Já passou na prova, já passou. Amém. O que você declara, meu irmão? Declaro que eu vou poder trabalhar como enfermeiro nesse país ainda esse ano.
vai trabalhar como enfermeiro nesse país. Começa a se ver com roupa de enfermeiro, começa a se ver caminhando dentro do hospital, começa a se ver ali aonde ficam os enfermeiros, naquele lugar, começa a se ver visitando um paciente, indo no outro, começa a se ver assim como você imagina na sua alma, assim você será, diz a palavra. O que você declara, minha irmã? Eu declaro em nome de Jesus a cura do meu esposo. A cura completa. Começa a ver ele curado, começa a ver ele dizendo: amor, não sinto mais nada, estou sentindo vigor, estou sentindo completamente um homem novo. Começa a ver ele completamente sarado, curado. Começa a ver assim, aleluia. Quem tem uma declaração para fazer, levanta a mão que eu vou até você. Quem tem uma declaração e sente para fazer essa declaração agora, para que todo mundo espiritual saiba o que você declara. Eu declaro pela fé o meu green card. O green card, veja a sua foto lá no green card, começa a ver ele, na sua carteira já, você andando, podendo trabalhar em qualquer empresa, onde você estiver. Quem tem uma declaração para fazer, levanta a mão, eu vou até você, e isso vai quebrando no mundo espiritual toda resistência. Eu vou ser dentista aqui na América. Dentista, começa a visualizar, fecha os teus olhos agora físicos e veja no mundo espiritual, você atendendo pessoas, a cadeira de dentista, ali chegando americanos, chegando hispanos, chegando brasileiros, mulheres e homens, e você está ali com a sua assistente, começa a visualizar isso, aleluia, aleluia. O que você declara, meu irmão? Declaro que eu quero viver no mercado financeiro, ser day trade na América, Senhor, em nome de Jesus. Declaro que eu quero ser day trade, viver do mercado financeiro na América. Ele declara que vai ser um operador do mercado financeiro nos Estados Unidos. Vai operar, vai comprar ações, vender ações, fazer capital, trazer prosperidade na sua casa, na sua família, no reino de Deus. Começa a ver isto, começa a ver você operando, começa a ver você sabendo entrar nesse campo, andando, ganhando dinheiro, tendo sucesso, tendo um emocional preparado para vencer. Aleluia! Em nome de Jesus, que você declara, meu irmão? Eu declaro a compra da minha casa. A compra da casa, como é que ela é? Quantos quartos? 3 quartos. 3 quartos. Qual é a cor da casa? Branca. Branca. Ela tem jardim, tem piscina, não tem? O que mais? Fala alguma coisa. Jardim, piscina. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Fecha os teus olhos, começa a visualizar ela. Quem mais quer declarar? Levanta a mão. Meu green card esse ano ainda. Esse ano ainda, o green card chegando. Começa a visualizar você indo lá na caixinha do correio, abrindo, e tem uma carta do departamento de imigração com o seu nome, e vai vir ali: welcome, seja bem-vindo, mais nova, residente dos Estados Unidos da América. Começa a ver, começa a declarar. Alguém mais quer levantar a mão aqui? Alguém mais que não quer perder essa oportunidade de declarar? Declara, meu irmão. Eu declaro a minha vitória no meu processo civil que eu estou movendo contra o Ministério da Saúde, em nome de Jesus. Declara a decisão. Ali, se é isto, é a justiça. Deus está dando uma decisão positiva. Esse processo se movendo, não parando, e Deus te justificando no poder do nome de Jesus. Mais alguém levanta a mão que eu vou até você. Eu vou até você. O que você declara? Eu declaro meu casamento esse ano. Amém. Aonde vai ser o casamento? Vai ser em Miami. Em Miami. Glória a Deus. Declara, fecha os teus olhos então. Começa a se ver vestida de noiva. Começa a se ver nervosa para entrar. As suas amigas dizendo: calma, daqui a pouquinho você vai entrar. E o carro está chegando, e os convidados já estão lá, e o noivo já está lá esperando, e você está nervosa, mas está tudo certo. A festa já está tudo organizada, o pessoal já está todo lá, os pastores já estão ali para fazer seu casamento. Começa a visualizar isto e diga: obrigado, Senhor, porque começa um novo tempo na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Mais alguém? Levante a mão, porque é a última oportunidade aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém.
Se você não declarou no microfone, faça isso agora. Faça isso agora. Diga: eu declaro. Eu declaro. Visualiza. Aleluia. 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 Mantenha isso diante dos teus olhos. Mantenha o quadro que você viu diante dos teus olhos. Isto não é simpatia. Isto não é, isso é fé. Isso é certeza. Ande. Lembre que a pastora pregou hoje. A declaração, ela não é só da boca. A declaração, ela é uma linguagem. A gente fala com a boca, a gente fala com o corpo e a gente fala com as atitudes. Não adianta declarar que é vencedor. Sou vencedor. O corpo não está transmitindo isto. É vencedor, anda como vencedor. É o green card, anda como se já tivesse o green card. Não tenha medo de nada. Postura de residente legal dos Estados Unidos. Vai casar, postura de noiva, de quem já está comprometido, como já tivesse uma aliança aí comprometida. Noiva não vai em qualquer lugar. Noiva não está em qualquer. Noiva tem um compromisso e está chegando perto. A casa se alegre, deixa a alegria vir no coração, como se você já viu ela e ela já é sua. Isso é substância. A cura do marido, começa a ver ele curado. Começa a ver ele, mesmo que os teus olhos cheguem em casa, ele vai dizer: ai, está doendo, ai, estou ruim, está pior. Trabalhe na sua mente, diga: eu consigo ver ele completamente curado. Comece a ver ele fazendo o que ele não consegue fazer. Comece a ver assim, comece a ver a cadeira do dentista. Já se sinta uma odontóloga americana, já se sinta um enfermeiro. Ande como enfermeiro. Como imagina na sua alma, assim você será. Comece a ver os filhos bem, comece a ver eles comendo, eles se divertindo, um respeitando o outro, um ajudando o outro, não tendo confusão em casa, não tendo confusão, divisão em família. Que essas 3 semanas possam ter gerado algo em você. Nós não queremos substituir a leitura deste livro, não é nossa intenção fazer isto. Se você puder, a minha recomendação: compre o livro A Quarta Dimensão, que eu tenho certeza que haverá coisas ali que nós não compartilhamos aqui, e que vai continuar enriquecendo a sua fé e fortalecendo ela para grandes conquistas aqui na América. Mas eu sei que já aqueceu algo. A gente declarar, veio uma alegria, mas parece que depois a gente fica com aquele sentimento: ai, acho que eu fiz papel de tolo. Não, você não fez. Você não fez. Você não fez. Você está chamando à existência o que não existe. E ele disse: ossos, ouvi a palavra. E começou um ruído, e começou uma barulheira, e ossos começaram a colar com outros ossos, e veio tendões, e veio carne, e se levantou um grande exército. Assim será na sua vida. Eu profetizo isto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quarta-feira que vem a gente começa o desafio do Monte Moriá. E eu tenho uma palavra tremenda para compartilhar com você. Não falte na quarta que vem. Traga um convidado. Nós vamos continuar nesse nível de fé e saber como Deus responde nos lugares altos da nossa vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele te dê a paz, e aonde você colocar a planta dos pés, seja terra santa, terra de avivamento, e aonde você puser as suas mãos, que os prodígios do Senhor e as maravilhas se manifestem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Embaixada Church. Vai na paz do Senhor.